Alô pessoal, eu sou o Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo sobre o tema de gerenciamento, sobre o tema de planejamento. Nos dois vídeos anteriores, que já constam no nosso canal, a gente falou sobre o voo cego, né? Que é gerenciar e executar um processo sem um planejamento prévio, só com base na experiência e na crença que vai dar certo. Nós mostramos nesses dois vídeos vários exemplos de tudo que acontece quando eu me meto a fazer um trabalho sem planejar antes. Esse é um lado da questão. O outro lado é analisar as razões pelas quais gestores encontram dificuldade para elaborar um planejamento com base nos tempos, carga de mão de obra, materiais e máquinas, e acompanhar a execução dos processos online. Então, nesse vídeo aqui, no próximo, vocês vão ter vários exemplos, né? Analisando as razões pelas quais os gestores encontram muita dificuldade de elaborar um planejamento, né? Alguns acham que sabem fazer um planejamento, né? Rabisca lá alguma coisa, outros não sabem e não querem fazer, outros sabem da importância, tentam fazer e não conseguem por falta do conhecimento em elaborar um planejamento, certo? Então aqui a gente vai abordar esse tema e vocês vão ver onde essas dicas podem ajudar vocês no desenvolvimento. Vamos mostrar exemplos do comportamento e atitude de gestores que não contribuem, tá certo? Seguram a evolução da empresa frente à necessidade de acompanhar a evolução do mercado. Tá? Porque quando eu me nego a fazer um planejamento, a compreender, a evoluir com o planejamento, eu, de uma certa forma, eu estou segurando a evolução da empresa. Estou evitando que a empresa cresça, até porque se a empresa crescer e eu trabalhando sem um planejamento, isso vai virar uma grande bagunça, né? A empresa vai inchar, a empresa vai acabar tendo um custo elevado e não atingindo seus objetivos. Essa consultoria industrial, né? É uma consultoria especializada na área industrial. Executamos o nosso trabalho de consultoria junto com a sua equipe, com a equipe de trabalho da sua empresa. Somos uma consultoria de ação. O que é ser uma consultoria de ação? Nós vamos para dentro do processo, junto com a sua equipe, vamos analisar como é que está sendo executado, nós vamos lá onde a ação acontece, né? Que é o Gemba, tá certo? A gente vai discutir melhores processos junto com a tua equipe, vamos ensinar como é que faz. Não somos uma consultoria que fica presa dentro de uma sala apresentando resultados só de PowerPoint, só teoria. Não, a gente mostra a teoria necessária, ensina a teoria necessária e mostra como é que faz. Somos especialistas em manufatura Lean, né? Eu particularmente conheço Lean desde 1986. Com base nas suas dores, dificuldades, como qualidade, layout, organização, processos, entrega fora do prazo, etc., analisamos como os processos são executados, né? Então, de acordo com a dor que você está sentindo, a gente vai analisar seus processos para sentir como é que eles são executados, questionando as razões, os motivos de serem executados dessa forma. E aí a gente começa a propor soluções, implantamos e acompanhamos a execução, treinando e tirando as dúvidas da equipe. Então, ou seja, nada é enfiado de goela abaixo. Tudo a gente discute, a gente conversa, faz um teste, para poder a equipe entender a razão, né? Algumas situações, como uma produção, nós temos um simulador de produção, onde a gente mostra o que acontece na prática, quando a gente não tem as cargas, quando a gente não tem as cargas de mão de obra, as cargas de máquinas, as cargas de matéria-prima, etc. Hoje vamos abordar uma situação comum nas empresas. Qual é ela? Vamos analisar e procurar entender e compreender os efeitos da forma de trabalhar descrita a seguir. Analisar as razões pelas quais gestores encontram dificuldade para elaborar o planejamento, com base nos tempos, né? Muita gente tem, às vezes, um cronometrista, mas não tira do cronometrista tudo que ele pode dar. Alguns gestores não conhecem, não sabem como é que os tempos devem ser cronometrados. Então, e isso deixa livre. Os cronometristas vão fazer da forma que eles entendem que é o correto, né? E esses tempos não são muito cobrados na prática, né? Esses tempos vão gerar carga de mão de obra, né?
Nós temos também as cargas de materiais, máquinas e acompanhar a execução dos processos de uma forma online, né? Os processos têm que ser acompanhados ali, sabe? Não dá para você simplesmente só numa reunião semanal você ver, analisar os resultados e cobrar a sua equipe. Isso na necessidade de melhorar sempre, de entregar no prazo, certo? Isso não funciona mais, não atende mais a necessidade. Nos tempos atuais, com a competitividade do mercado global e a velocidade de mudanças tecnológicas, um planejamento detalhado e acompanhado, com acompanhamento da execução, nos horários de término e início de cada processo, carga de trabalho, são essenciais. Então, assim, se eu não sei qual a quantidade de cargas, né? Um dia normal eu tenho em média 528 minutos de trabalho, né? Então, eu tenho essa carga para cada funcionário, ou tem funcionários que estão ociosos, ou tem funcionários que estão ociosos porque não tem máquina suficiente, ou não tem a matéria-prima necessária, né? Então, isso tudo tem que ser acompanhado, e acompanhado ali, sabe, por alguém que realmente está preocupado com o processo. Não adianta só colocar um setor para cobrar o outro. Isso também já não é mais o suficiente. No entanto, a aceitação dessas práticas por parte dos gestores e supervisores mais tradicionais pode variar de acordo com vários fatores, né? Então, tem algumas pessoas que aprenderam de uma forma e se seguram daquela forma, né? Tanto gestores, supervisores, até os cronoanalistas, que aprenderam em algum momento de uma forma não correta a forma de cronometrar, né? Não conhece as tabelas de fatores de ritmo, não usa o sistema Westhouse. Então, isso cria vários problemas de aceitação, né? Porque normalmente esses tempos tirados de uma forma não técnica, eles acabam que prejudicando mais do que ajudando, né? Ou então colocam uns fatores lá bem grandes, que dentro desses fatores está incluído, de uma certa forma, a incompetência da execução do processo. Falta de compreensão da importância do planejamento. Alguns gestores não compreendem totalmente a importância de ter um planejamento detalhado, com todos os processos. Operações, carga, data e horário de início e término para cada processo. Tempo de execução calculados, baseado nos tempos para o sucesso do processo de produção. Algumas pessoas ainda fazem um planejamento onde somente tem a data de terminar cada etapa. Então eu tenho até o dia 30 do mês tal para me entregar a coleção. Se no último dia eu entregar todos os modelos, eu estou em dia. Então eles não têm uma data de início e um cálculo de velocidade dia. Então, grande parte dos planejamentos que a gente encontra nas empresas, a gente encontra feito dessa forma, né? E as pessoas acham que isso é suficiente, mas eu garanto a vocês que não é, porque eu tenho que ter uma carga dividida por dia. Eu tenho que saber o meu limite de carga. Eu entregar tudo de uma vez só para o setor seguinte, eu estou criando uma situação para o setor seguinte que ele não vai colocar em dia, né? Então ele vai ficar sufocado de produção sem ter condição de executar. Ao passo que se ele recebesse semanalmente, periodicamente, diariamente, parte daquela meta, ele ia dando conta. Ele subestima o impacto positivo de um planejamento eficaz, que um planejamento eficaz pode ter na eficiência, qualidade e custo de produção. Quando eu não entendo isso, não tenho essa compreensão, né, consequentemente, eu subestimo o impacto positivo que um planejamento eficaz pode ter na eficiência, na qualidade e principalmente no custo. Eu acabo, por uma questão de garantia, disponibilizando mais horas de trabalho sem ser necessário. Às vezes até materiais, máquinas, sem ser necessário. Isso tudo é custo, minha gente. É um obscuro potencial de futuro de um planejamento e a execução para esses gestores. Então, esses gestores que não têm essa compreensão, falar de planejamento para eles até concordam, tá certo? Mas eles não enxergam o potencial do que é um planejamento. E a execução, acompanhamento da execução de quem está fazendo ali online.
falha em perceber os benefícios a longo prazo. Embora um planejamento detalhado, baseado nos tempos de execução, possa exigir um investimento inicial de tempo, né? Porque eu tenho que me dedicar a fazer o planejamento. E recursos, né? Eu tenho que investir em técnicas para fazer o planejamento. O benefício a médio prazo, como maior eficiência, qualidade aprimorada e redução de custos, podem ser imediatamente aparentes para alguns gestores. Então, eu quero que o planejamento seja mágico. Eu quero fazer o planejamento de uma forma simples e que eu não tenha que estudar os processos. Eu tenho que entender. E uma das coisas que eu aprendi nessa vida, fazendo planejamento, né, eu já venho de outras áreas onde eu fazia planejamento, é que se você não entender o processo, não entender como é que o processo funciona, você não vai conseguir fazer um planejamento eficaz. Certo? Então, se você não precisa você ser o modelista, não precisa você ser a pilotista, basta que você entenda como é que esses processos acontecem. O que é que eu preciso para esses processos aconteçam. Né? Então, isso é necessário para que eu consiga fazer o planejamento. Né? Além de eu querer, né? Ter vontade. Consegue perceber somente o hoje e não prever o futuro. Porque no planejamento, a gente consegue prever muito impacto que pode acontecer no processo. Consegue prever muito. É evidente que dentro de cada planejamento tem um território obscuro, que algumas coisas podem, que não estavam previstas, pode acontecer. Mas é pior se acontecer alguma coisa eu não ter nenhum planejamento, porque eu não sei direito onde é que eu estou dentro de uma linha de tempo. Foco no curto prazo. Alguns gestores podem estar mais preocupados com metas a curto prazo, como cumprir prazos imediatos, resolução de problemas imediatos de produção ou responder às demandas urgentes dos clientes, em vez de investir tempo e recursos em um planejamento detalhado. Então você está focado ali em fazer, ser altamente operacional, o seu negócio é fazer, depois eu atualizo. Eu vejo muita gente que deixa o plano mestre, o próprio sistema da empresa para atualizar depois. Né? Então depois que ele termina o trabalho é que ele vai atualizar e vai olhar para os números. Então aí já foi, é o que eu chamo de pós-morte. Não tenho mais muito o que fazer. Eles podem estar mais interessados em soluções rápidas. Não? Então esses gestores que têm foco no curto prazo, normalmente eles estão mais interessados em soluções rápidas e reativas do que em processo de planejamento mais deliberado e estratégico. Normalmente quando acontece um problema, ele não estuda a causa, eles focam só no efeito. Né? Então, qual foi o efeito que deu, vou logo consertar aquilo ali. Mas a causa, né, ele não consegue analisar, não consegue fazer a correção, voltar nos processos. Então, é um foco ali no curto prazo. Vamos resolver o hoje, se amanhã acontecer de novo, a gente vê como é que faz. Resistência à mudança. Implementar um novo processo de planejamento vai exigir mudança na cultura organizacional, nos procedimentos operacionais e na habilidade dos funcionários. Isso aqui não tem como. Se você não trabalha planejando e agora você quer mudar a sua empresa para fazer planejamento, para trabalhar no planejamento, vai ter que realmente haver uma mudança cultural. É evidente que essa mudança cultural ela não é da noite para o dia, começa com a diretoria, os donos da empresa, os gerentes, entendendo a necessidade que não dá mais para trabalhar no grito, empurrando, pressionando, que não é mais possível, né? Então a empresa chega uma hora que não dá mais, ou você faz um planejamento ou não vai evoluir. Então essas resistências à mudança vão ter que ser combatidas dentro da empresa. Algumas pessoas podem não se adaptar e irem procurar emprego em outras empresas que trabalham sem planejamento. Né? O mundo tem lugar para todos nós. Alguns gestores podem resistir a essas mudanças por medo do desconhecido, da perda de controle sobre o processo. Aqui é um ponto. Né? Empresas que são bem tradicionais, onde as informações só estão na cabeça do dono e de algum diretor, de algum gerente, tá certo? Porque na hora que eu faço um planejamento, eu tenho que abrir todas as informações com a equipe. Né? Então, muitos têm medo, resistem à mudança, à implementação de um plano mestre, por exemplo, onde as informações são compartilhadas. Então, é melhor, ele se sente melhor, mais seguro quando as coisas têm ali, aquele segredo dele ali, aquele número, quem tem sou eu, para mostrar que eu tenho poder. Né?
E aí, realmente, aí complica. Porque quando a gente faz um planejamento, a gente faz primeiro junto com a equipe. O planejamento tem que ser divulgado para a equipe, para que todos juntos contribuam na execução, tanto na construção do planejamento como na execução dos processos. Então, isso aqui é outro ponto que muda tudo, né? A perda de controle sobre o conhecimento, sobre os processos, sobre o que vai ser feito, né? Sobre os segredos, né? Essas coisas, etc. Percepção da complexidade excessiva na execução do processo. Então, aqui tem uma percepção da complexidade excessiva da execução no processo. Em alguns casos, os processos de produção podem ser tão complexos que é difícil desenvolver um planejamento detalhado, que leve em conta todos os fatores relevantes, como tempos de ciclo, dependência entre as tarefas, né? Só posso executar uma tarefa após a conclusão da anterior, variedade de operações. Por esse motivo, podem preferir a abordagem mais simples e direta, né? Então ele acha complexo aquilo ali, e aí ele realmente não vai se interessar de fazer um planejamento, que ele acha que não vai dar resultado. Esses casos devem ser observados e estudados para encontrar uma forma viável de fazer um planejamento que contribua para melhorar os resultados. Os gestores podem sentir também que o esforço necessário para desenvolver e manter esses planos é excessivo, né? Então, para você manter uma equipe trabalhando dentro do planejamento, vai exigir um esforço excessivo de todos no início, especialmente se não estiverem convencidos de que os benefícios para trabalhar planejando superam os custos. Então, essa é a parte complicada, é porque algumas pessoas não querem nem testar, né? Elas já repudiam o planejamento, né? É engraçado que algumas empresas, a gente chega, todos sabem que não existe planejamento na empresa. Se você perguntar ao porteiro, o porteiro vai dizer que não existe, que é uma bagunça. Se você chega no presidente, do mesmo jeito. Então, é do P de porteiro ao P de presidente. Todos sabem que a empresa não tem um planejamento. Na hora que você monta um planejamento e começa a cobrar, trabalhar dentro da execução, aí começa a complicar, porque muitos acham que o planejamento deve contemplar a morosidade que ele vinha trabalhar. Ele vinha trabalhando. Já aconteceu vários casos de planejamento de coleções, onde existe a reclamação que não, nesses prazos aí não dá, e que não está da forma que eu trabalhava. Ou seja, mas o planejamento, uma das características dele vai ser otimizar o tempo de cada um. Então a gente vai ter que trabalhar mais compactado, não tem outro, senão não precisa de planejamento. Existe o medo também da rigidez, né, que o planejamento engesse o processo. Alguns gestores podem temer que o planejamento detalhado, executado em tempos de execução, cargas de trabalho, velocidade diária, torne o processo muito rígido e inflexível, dificultando a adaptação às mudanças imprevistas ou necessidade do mercado. Então, e não é bem assim. Isso é só um medo. Quando você começar a fazer planejamento, fazer os ajustes, as correções, com o tempo você vai ver que não tem nada disso. Pode e deve ter ajustes em um planejamento para acertar acerto de rota. É normal. Acontece um problema não previsto, como eu falei, no território obscuro, e que você tem que fazer um ajuste. De repente um caminhão que vinha com tecido foi assaltado, o caminhão quebrou, o caminhão não vai chegar, e você tem que ter um plano B, criar um plano B, fazer um ajuste para que você consiga voltar para a rota do planejamento anterior. Ou, se não for mais possível, refazer a data de lançamento, a data de conclusão e avisar quem de interesse. Os ajustes na execução de um planejamento devem ser analisados os seus impactos que podem reduzir o resultado. Então, você tem um guia, que o planejamento é um mapa, tá certo? Onde você vai andando por esse mapa. Então, se acontece de ter um problema, você tem que ver, analisar os impactos que esse problema vai ter dentro do planejamento, né? E ver que ações você pode tomar. Falta de recursos. Implementar um planejamento detalhado, baseado em tempos, pode exigir recursos adicionais, como tempo, pessoal e ferramentas de software e expertise para aplicar a técnica, né? Para aplicar o know-how. Então, muitas vezes, se você não tem costume de fazer planejamento, você vai ter que
contratar uma consultoria, você vai ter que procurar alguém que saiba fazer um planejamento para lhe ensinar e fazer os primeiros planejamentos. Né? Então, isso vai necessitar de conhecimento, de técnica. Tá certo? Então, nessa hora, você pode procurar uma consultoria, pode ser a SA Consultoria, que tem bastante experiência, são muitos anos aí, mais de em torno de uns 40 anos a mais, com experiência em planejamento de vários segmentos. Os gestores podem encontrar dificuldade em alcançar esses recursos devido a restrições orçamentárias e outras prioridades. Eu quero implantar um planejamento, mas eu não tenho um recurso para contratar uma consultoria. Eu não tenho um recurso para botar um sistema, um MRP melhor, que me dê informações mais precisas. E por aí vai. Redução de custos. Um planejamento com horários definidos permite identificar e eliminar desperdício de tempos e recursos. Isso pode resultar em redução de custos operacionais, de imediato, pois evita horas extras desnecessárias, minimiza o estoque excessivo e otimiza o uso de equipamento e instalações. Então, ou seja, se você quer na sua empresa reduzir custos, você tem que focar nas cargas. Se você não tem gente a mais do que as cargas de trabalho existentes, se você tem que analisar o estoque em processo. Quanto mais estoque em processo você tem, maior o lead time, mais necessidade de capital de giro. Né? Então, ou seja, o planejamento ele pode reduzir bastante os teus custos, desde que você faça e execute um planejamento da forma correta. Você passa a fazer uma gestão com base nas cargas, mão de obra, matéria-prima e máquina. É muito importante focar nisso aí. Você só tem uma produção puxada se você sabe as cargas de mão de obra, as cargas de matéria-prima, de máquina. Se você é uma empresa que abastece de acordo com o que a supervisora vai pedindo, dentro do grupo de produção ou no setor de corte, tá certo? Você está praticando uma produção empurrada. Né? Uma produção puxada é uma produção dentro dos critérios da manufatura Lean. Então, para isso, é princípio básico, eu tenho o controle das cargas, de mão de obra, matéria-prima e máquina. Se eu não tenho isso, eu estou empurrando produção. Normalmente, isso com o tempo gera um estoque imenso em processo, né? Porque eu produzo uma coleção e não sei quanto de carga eu preciso para produzir ela, eu não sei exatamente quanto de matéria-prima, quais equipamentos, etc. Então, pense sobre isso aí, sobre custo, sobre a importância de ter as cargas. Você passa a ter uma produção puxada em vez de uma produção empurrada, como eu já comentei com vocês. Melhoria contínua. O acompanhamento da execução com horário definido permite identificar a oportunidade de melhorias. Então, e áreas de ineficiência no processo. Isso possibilita a implementação de medidas corretivas e a adoção de práticas mais eficazes, contribuindo para a melhoria contínua dos processos e da maximização dos resultados. Isso se chama Kaizen, pessoal. Esse termo Kaizen é um termo em japonês que representa melhoria contínua, tá certo? Então, para mim ter uma melhoria contínua, primeiro eu tenho que definir um padrão. Eu não consigo melhorar aquilo que não está padronizado. Se cada um faz de um jeito, se eu tenho o trabalho executando por 3, 4 pessoas de 4 formas ou 3, 4 formas diferentes, tá certo? Eu vou ter resultado diferente. Então não existe um padrão. A primeira coisa que eu tenho que fazer é estabelecer padrões. Depois que eu estabeleço padrões, eu posso trabalhar as melhorias desses padrões, tá certo? E você só vai perceber isso se você tiver realmente uma gestão acompanhando a execução. Se você não estiver dentro do processo acompanhando, você não vai conseguir fazer melhorias, tá certo? O máximo que você vai conseguir é fazer melhorias pontuais, comprando algum equipamento, né? Que normalmente o custo é bem maior. Se você trabalhar as melhorias dentro do processo, você vai ver que você tem um custo menor, às vezes você não tem custo nenhum para fazer uma melhoria, só mudar alguma coisa de posição, etc. Qualidade do produto, serviço. Um planejamento detalhado ajuda a garantir que cada etapa do processo seja concluída dentro de um prazo e com recurso adequado. Né? Isso contribui para a manutenção da qualidade do produto ou serviço, pois reduz o risco de erros decorrentes de atraso ou falta de recurso. Quando a produção está atrasada, pessoal, e eu não tenho um parâmetro de quanto está atrasado, eu começo a queimar processo. Então, o setor de corte deixa de descansar o tecido, os riscos são feitos no encaixe automático sem analisar direito que pode ser melhorado,
Algumas costuras são eliminadas na costura para que, no intuito de a produção andar mais rápido, e por aí vai. Eu começo a queimar processo e no fim sai um produto de baixa qualidade, um produto diferente do original. O acompanhamento na execução online identifica com maior rapidez as anomalias do processo. É muito estranho uma fábrica que produz, um grupo que produz, sei lá, 500 peças por dia, quando chega no fim do dia descobre que tem 200 peças com defeito para consertar. Ou seja, isso aí está na cara que não teve um acompanhamento online, né? A supervisão não acompanha a execução, não está acompanhando ali, fazendo pelo menos uma amostragem dentro do processo, para garantir que a qualidade realmente esteja contida naquele produto. Então, ou seja, gerando ações para identificar as causas e fazer as correções em uma menor quantidade de produção. Então, se você está ali, a pessoa errou 5 peças, você já para, já viu o que está vendo, já ajusta o processo. Mas se você não está acompanhando, vai sair muitas peças erradas. Não adianta botar a culpa na operadora. Né? Experiência própria me ensinou o seguinte: no sistema tradicional, né, aquele que você põe as peças lá e deixa o pessoal ir fazendo, né, onde você começa de manhã com todo mundo trabalhando na meta de saída, depois, mais tarde, no horário do segundo expediente, com algumas pessoas trabalhando na meta de entrada, nesse sistema aí, que a gente chama de sistema tradicional, que não é o mais moderno, quando não acontece eficiência, a culpa é da operadora, porque ela não se virou e dá conta. Quando você trabalha no sistema com acompanhamento online, né, identificando as anomalias, parando o processo para fazer as correções, tá certo? Então, nesse momento, a responsabilidade não é só da operadora, a responsabilidade maior é de quem está em pé, de quem está acompanhando o processo, tá certo? Então, nesse caso aí, eu na minha experiência, nos meus cálculos, considero que 70% da eficiência não é de quem costura, é de quem está acompanhando o processo. Os outros 30% é da operadora. Se você está acompanhando, ela não tem chance de fazer errado. No próximo vídeo, seguiremos com mais exemplos, tá certo? Sobre esse assunto. Então, vejam esse vídeo mais de uma vez, se inscrevam no nosso canal, tá certo? Ajude o nosso canal a crescer para que a gente tenha, né, entusiasmo de colocar mais informações aqui. A SA Consultoria Industrial dispõe de conhecimento e ferramentas de baixo custo que podem ser implementados na sua empresa para construir um planejamento estratégico com data de início e término dos processos, né, com a velocidade que cada processo deve andar, um planejamento tático, que é o plano mestre de produção ou de desenvolvimento de produto, onde você abre por referência, controla os lead time, as cargas de cada setor, planejamento operacional em vários setores da sua empresa, como desenvolvimento de produto, estoque de matéria-prima, PPCP, setor do corte, terceirizados, produção interna, acabamento, estoque de produto acabado e etc. Então, todos esses setores e mais outros não listados aqui que existem na empresa de confecção, a gente sabe como fazer a gestão, a gente pode ajudar fazendo os planejamentos, analisando o plano mestre, sugerindo melhorias. Tem algumas empresas que a gente não faz um trabalho só pontual em determinado setor. A gente trabalha ajudando na gestão, contribuindo na gestão com base na experiência que nós temos. Se você deseja resolver a sua dificuldade em elaborar e executar um planejamento, entre em contato com a gente. Nosso trabalho tem resultado efetivo. Converse com quem já fez trabalho com a nossa empresa. Sérgio Amorim, está aqui no nosso telefone, Magna Moto, está aqui no nosso telefone, dá uma ligada, né? Marca uma visita que a gente vai ter o maior prazer de aí conversar com você, entender como é que você faz o processo e a gente poder mostrar a nossa capacidade. Mais informações sobre o nosso trabalho tem lá no Instagram, tem o site, né? Tem esse canal do YouTube, que você pode conseguir mais informações sobre o nosso trabalho. Bom, pessoal, até o próximo vídeo, completando a série desse assunto. Até lá.